Bem-vindos, estudantes, à aula de hoje, aula 2, na qual vamos olhar para mais dois passos. O passo 2 está relacionado à coleta de dados. O passo 3 está relacionado à definição do método de coleta de dados. Quando falamos do método, queremos ver se vamos fazer uma pesquisa qualitativa ou vamos fazer a pesquisa quantitativa. E como é que nós vamos recolher tais dados? Vamos a isso. Coleta de dados, tão simples quanto isso, corresponde ao levantamento de informações que nós vamos precisar para realizar a pesquisa. Este é um esforço que envolve a coleta de dados secundários e dados primários. Como eu dizia, aqui vamos fazer uma diferença entre dados primários e dados secundários. Ok? Como é que nós vamos recolher a informação que nós precisamos? Uma informação é primária e a outra informação é secundária. Ou seja, os dados são secundários ou primários. Dados secundários. A pesquisa de dados secundários diz respeito à coleta de dados que já existem. Foram produzidos por outras fontes, como os sites na internet, jornais, revistas, associações de classe, entre outras. É mais fácil. Começamos por pesquisar dados secundários porque estes já existem. Existem várias formas de obter informações sobre o nosso negócio. No caso, você pode coletar dados relevantes para a sua pesquisa a partir de informações disponíveis dentro da própria empresa. É possível que você use os dados que já estão disponíveis dentro da própria empresa. E os dados primários? Estes dados primários, você é que deverá gerá-los. Você é que deverá produzir os dados primários, uma vez que não existem. Os dados secundários foram produzidos e publicados por alguém, mas os dados primários são inteiramente da sua responsabilidade. Você terá que produzir esses dados enquanto faz a pesquisa. São dados que não estão disponíveis, conforme eu disse. Para obtê-los é necessário realizar uma coleta que pode ser feita por meio de profissionais de pesquisa ou por conta própria nos concorrentes, fornecedores e clientes. Já dissemos que você vai procurar saber quem são os clientes, quem são os concorrentes, quem são os fornecedores, ou seja, você deverá ir atrás desta informação nestas entidades. Procura saber como é que atuam os outros concorrentes, como é que atuam os fornecedores. Aí você estará a recolher informação preciosa para o seu próprio negócio. Você estará a recolher informação privilegiada para poder avançar, para poder tomar decisões, ok? Então, neste caso, é importante elaborar um questionário que te vai facilitar a recolha de informação, a tomada de notas. É um guião, digamos assim, no qual você estruturou muito bem a informação que pretende recolher, os dados que você precisa para produzir informação relevante que mais tarde te vai permitir tomar uma decisão. Então, é preferível o acesso a dados secundários como primeira opção, pois podem ser obtidos mais rapidamente a um custo menor do que pela coleta de dados primários. Então, na sua pesquisa, prefira começar por buscar dados secundários, porque estão disponíveis, para mais tarde ir atrás dos dados primários que terão que ser produzidos pelo pesquisador. O terceiro passo seria definição do método de pesquisa de dados primários. Como é que você vai pesquisar os dados primários? Já que não existem, são da sua responsabilidade. Aí você terá que definir um método de pesquisa de dados primários. O método corresponde ao tipo de pesquisa que se vai realizar. Qualitativa ou quantitativa? Ok, você vai pensar, faço pesquisa qualitativa ou faço pesquisa quantitativa? E o que é que determina a realização de uma pesquisa qualitativa ou a realização de uma pesquisa quantitativa? A escolha vai depender de vários fatores. Quais são os objetivos que eu tenho? Ou que objetivos pretendo alcançar? É um fator. Tipo de informação que eu quero recolher, o público-alvo, o prazo que eu tenho para fazer a pesquisa, e, acima de tudo, o dinheiro, o orçamento, quanto é que eu tenho para realizar esta pesquisa. Então, isto me vai permitir escolher se eu faço a pesquisa de dados primários, aqueles que não existem, de forma qualitativa ou de forma quantitativa. Já disse, a escolha vai depender do objetivo que eu quero alcançar,
o tipo de informação que eu quero recolher, o público-alvo da pesquisa, o prazo, o tempo que eu tenho para realizar a pesquisa e, acima de tudo, o orçamento. Pesquisa qualitativa, o nome já diz, é um método de pesquisa usado para conhecer, atenção, pesquisa qualitativa é para conhecer as percepções, para conhecer as opiniões, o que é que o entrevistado, o que é que o público-alvo tem a dizer, o que é que pensa, que percepções é que tem, sem precisar de quantificá-lo. Só quero o que as pessoas pensam sobre aquele produto, ou aquele serviço, ou aquela marca. O interesse aqui na pesquisa qualitativa está nas avaliações subjetivas e normalmente visa identificar percepções sobre o produto, serviços de empresas, a fim de apontar comportamento e tendências. Qual é a tendência destas pessoas? Se pensam assim, qual é a sua tendência? Qual será o seu comportamento em função das suas percepções, em função dos seus pontos de vista? Definição da técnica de pesquisa. Algumas pesquisas qualitativas usualmente utilizam técnicas. Vamos ver que técnicas é que nós poderemos adotar se quisermos fazer pesquisas qualitativas. Grupo de discussão é uma técnica. Aqui formam-se grupos de pessoas entre 8 a 10 pessoas reúnem-se durante cerca de 1 hora e discutem de forma detalhada alguns assuntos. Esta discussão é feita com a presença de um mediador ou um moderador que coordena as atividades do grupo. O objetivo é compreender o que as pessoas têm a dizer e por quê. Vamos ao exemplo da água na Maacha. Queremos promover aqui um grupo de discussão para perceber o que é que as pessoas gostam e não gostam da água da Maacha e por que é que não gostam. Então aqui nós colocamos um moderador e deixa as pessoas discutirem livremente, ok? Vai moderando, enquanto isso uma outra pessoa vai tomando notas em relação ao que as pessoas vão dizendo. Essas pessoas devem discutir livremente, devem expressar a sua opinião relacionada à água da Namacha livremente. É um exemplo que estou a dar, água da Namacha, mas posso pegar um outro exemplo. As pessoas simplesmente, 8 a 10 pessoas com um moderador e alguém que vai anotando o que as pessoas vão dizendo durante 1 hora e meia. Ok? O objetivo aqui é o que as pessoas vão dizer. Este tipo de pesquisa geralmente é usado para analisar o uso do produto, hábitos de compra, experiências com garantia e com novos produtos. Grupo de discussão. Vamos para outra técnica que seria cliente oculto. Interessante esta técnica. Cliente oculto, o nome já diz, o pesquisador precisa de uma informação em relação à sua concorrência. O que é que ele faz? Ele faz se passar de cliente. Ele não é cliente, mas vai a uma loja concorrente ou vai a uma padaria concorrente e simplesmente vai recolher informações fazendo-se passar de cliente. Ele não é cliente, é apenas um indivíduo que vai ali à busca de informação. Então, este tipo de pesquisa é usado para coletar dados sobre a sua empresa e os seus concorrentes, permitindo uma análise comparativa com o objetivo de propor ações de melhoria para o seu negócio. Um pesquisador, já o nome de estudo, um pesquisador faz-se passar por cliente e analisa diversos fatores como atendimento, disposição dos produtos nas lojas, preços e formas de pagamento, serviços oferecidos, entre outros aspectos. Ok, aqui não queremos utilizar uma palavra muito pesada que seria uma espécie de espião. Você vai e espia de fato como é que o concorrente se comporta em relação a diversos fatores. Como é que estão os seus produtos na loja, quais são os preços, quais são as formas de pagamento, etc, etc. No cliente oculto, o entrevistador que se faz passar pelo cliente, ele também tem um formulário que lhe vai permitir recolher a informação que precisa. Um formulário de orientação com os tópicos que ele terá que avaliar. Teste clínico, que seria outra técnica, também chamada experimentação ou degustação, interessante. Teste clínico, experimentação ou degustação é uma entrevista com o consumidor após ele ter experimentado ou degustado um produto ou serviço. Ok? Vocês já viram isto várias vezes nos supermercados, é normal isto acontecer. Você vai a um supermercado, por exemplo, a um novo vinho que foi lançado
E aquelas meninas que ficam ali na prateleira vão te oferecer um vinho ou vários vinhos para você sorver um vinho, para você experimentar um, no caso, para você degustar. Os alimentos são degustados. Beber e comer é degustação. Então nós vamos degustar o vinho. Vamos experimentar o vinho. Ok? Degustação. Se for um produto ou serviço, nós vamos experimentar. Experimenta-se um serviço. Ok? Se for um serviço. Se for um produto, nós podemos degustar o produto. É por isso que chamamos degustação ou experimentação. Experimentação se for um produto para experimentar. Degustação se for algo que nós podemos provar, podemos degustar. Isto chama-se teste clínico. Os testes podem ser realizados dentro da própria loja, durante o seu horário de funcionamento ou em locais específicos, em feiras, por exemplo. Eu dava um exemplo do vinho. Então, você prova o vinho e depois de provar, alguém faz-te perguntas relacionadas à sua satisfação ou não com o produto. Isto pode anteceder a um lançamento. Depois, esta informação pode ser utilizada para lançar-se o produto ou para melhorar-se o produto que nós degustamos ou para melhorar o serviço que nós vamos apresentar. Lança-se um produto e é uma série de perguntas que nós temos que responder com o objetivo, claro, de tomarmos decisões se vamos avançar assim como está o produto ou alguma coisa a melhorar. O objetivo é testar características do produto ou serviço a partir de uma avaliação da reação imediata do consumidor. Este tipo de pesquisa é muito utilizado em lançamentos de produtos. E depois temos outra técnica que é observação. Observação, observar, chegar, ver, ok? A técnica de observação possibilita o levantamento de aspectos importantes, principalmente aqueles relacionados ao comportamento do público. Chegamos, olhamos, queremos ver como é que o público se comporta. É uma pesquisa utilizada em pontos de venda e serve para verificar a relação entre o vendedor e o consumidor. Eu vou a uma loja, quero ver como é que se estabelece aquele processo de compra e venda. O que é que falam aquelas duas pessoas? Eu só estou a observar, quero ver o que é que se discute, como é que é feito o atendimento. Só quero observar. Quero medir o tempo de duração da venda, quero ouvir perguntas e reclamações dos clientes e descobrir quem influencia o processo de compra. Aqui a pesquisa qualitativa tipo cliente oculto é uma boa maneira de avaliar os concorrentes. No entanto, existem outras alternativas de avaliação. Uma delas é a própria pesquisa com clientes, na qual você poderá contemplar perguntas sobre a concorrência. Agora vamos olhar para a pesquisa quantitativa para fechar a aula de hoje. A pesquisa quantitativa, o nome já diz quantitativa, é diferente da qualitativa. Quantitativa, estamos preocupados com quantidades, com números. A pesquisa quantitativa é um método de pesquisa que trabalha com indicadores numéricos e segue critérios estatísticos. Esta pesquisa é apropriada para medir opiniões, atitudes e preferências, estimar o potencial ou volume de vendas de um negócio e para medir o tamanho e a importância de segmentos de mercado. Para sua correta aplicação, é necessário que se determine o perfil do público-alvo a ser pesquisado e o tamanho relativo a esse público. Após a definição do método de pesquisa a ser realizado, é necessário definir os meios de aplicação. E quais seriam os meios de aplicação desta pesquisa? Aqui estamos preocupados em saber, por exemplo, quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens, de que faixa etária, de que profissão, ok? Aqui estamos preocupados apenas com os números, não com o que este público-alvo pensa. É por isso que é quantitativo, ok? Então, existem meios de aplicação desta pesquisa. Um deles é a entrevista. Saímos à rua, fazemos entrevistas. Entrevista. Conversa, eu e outra pessoa, onde alguém faz perguntas e a outra responde. Há vantagens e há desvantagens. Há vantagens e limitações. Vantagens de entrevistas pessoais. Ela é versátil, é prática, mas o custo pode ser elevado, é uma limitação. A entrevista permite interagir, entrevistado e entrevistador, mas o tempo de pesquisa pode ser longo. Permite registrar informações adicionais que podem ser importantes para a pesquisa, mas ela precisa de pessoas qualificadas e treinadas. A outra técnica seria a correspondência. Eu faço uma carta, eu faço questionários e envio para as pessoas.
vantagens, ela cobre uma maior área geográfica, mas o retorno é baixo, as pessoas podem não devolver os questionários. O retorno geralmente é de 1 a 2%, aí eu preciso de incentivar as pessoas para poderem me devolver os questionários. A vantagem da correspondência é que oferece maior tempo de resposta para o entrevistado, mas o entrevistador depende muito do entrevistado. A outra técnica é o telefone. Vantagem do telefone é rápido na obtenção de informações, mas o questionário deve ser objetivo. Maior flexibilidade para o entrevistador. Limitação, só se restringe para as pessoas que têm telefone, só serve para as pessoas que têm telefone. Quem não tem telefone não tem como responder a este questionário. Custos baixos quando aplicado numa região restrita. Os custos são baixos se eu faço uma pesquisa num lugar, por exemplo, só aqui em Maputo, ou apenas em Gaza, ou apenas em Marromeu. Mas se eu quiser fazer esta pesquisa, pessoas que estejam no Zimbábue, no Malau, na África do Sul, em Portugal, claro que os custos serão muito elevados. Dificuldades para encontrar pessoas também existe, ok? Em que momento é que eu devo ligar para as pessoas? Tenho que pensar muito nisso, de manhã, à tarde, à noite, à hora do almoço. Em que momento? Ao fim de semana, para as pessoas poderem responder ao questionário através do telefone. Várias vezes, operadoras de telefonia móvel, eu tenho recebido muitas destas pesquisas ou muitas das chamadas vindas de uma operadora móvel que pretende fazer algumas perguntas, ok? Mas em que momento é que estou disponível? É uma pergunta de difícil resposta. Em que momento é que você está disponível a colaborar com as operadoras de telefonia móvel para dar estas respostas? Então, há um pouco desta dificuldade. Para encontrar pessoas, deve-se planificar os melhores horários para a realização de telefonemas. A outra técnica que nós podemos usar é o e-mail. Podemos recolher informações através do e-mail. Tem vantagens e também tem limitações. Vantagens do e-mail: ampla cobertura, baixo custo, oferece maior tempo de resposta para o entrevistado. Limitações: o retorno baixo, é necessário incentivar as pessoas, é necessário que as pessoas estejam sempre bem dispostas para poder responder. Pode ser interpretado como spam. O meu e-mail pode cair na caixa de lixo e não ser encontrado. Mas também o e-mail é só para quem tem internet. É só para quem tem e-mail e para quem usa internet. Então, esta é uma grande desvantagem. Tomemos como exemplo a padaria do Sr. Manuel. Definiu os seguintes métodos para a sua pesquisa. Definiu um método e um meio e técnica de aplicação da pesquisa. Para conhecer os clientes, ele escolheu como método de pesquisa quantitativa e meio de aplicação da pesquisa, entrevista. Para a concorrência, escolheu como método da pesquisa qualitativa, tipo cliente oculto. Técnica de aplicação, aí vai realizar um roteiro de avaliação a ser seguido. Para conhecer os seus concorrentes, ele escolheu como método de pesquisa qualitativa. Meio de aplicação, através de uma entrevista pessoal. Então, exercício, você mesmo vai definir os métodos da pesquisa, dos dados primários e identifique o meio de aplicação para a pesquisa, se é qualitativa ou técnica de aplicação para a pesquisa quantitativa. Então, cada um de nós deve pensar no negócio, deve pensar no empreendimento. O senhor Manuel pensou no negócio de panificação. Você não vai imitar o senhor Manuel. Você vai pensar no negócio, vai indicar o público-alvo para esse negócio e depois vai começar também a fazer uma pesquisa para saber quem são os fornecedores de matéria-prima deste negócio, quem são os concorrentes e aonde é que você vai situar o seu negócio. Não se esqueça de recolher dados primários ou dados secundários. Os dados secundários, eles já existem. Foram produzidos, estão na internet, estão em jornais, estão em revistas de especialização, mas há um handicap, há uma dificuldade. Você terá que gerar os seus próprios dados primários. Você vai atrás dos dados primários. Como é que você produz os dados primários? Há várias técnicas. Lembre-se: observação, teste clínico, grupo de discussão e também cliente oculto. Estas técnicas te permitem recolher informação, sobretudo na sua concorrência. Você vai recolher informação que precisa para mais tarde tomar decisões. Mas também deve definir
se tem tempo suficiente, tem recursos suficientes para fazer uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa. Se você quer fazer pesquisa quantitativa, tem meios à sua disposição, como entrevista, como utilização do telefone, como utilização do e-mail ou utilização de correspondência. Então, cabe a si e terá que começar a fazer a pesquisa. Nós não temos muito tempo, cada passo deve ser experimentado na prática. No exercício 1, você define objetivo geral e objetivos secundários. Objetivo principal e objetivos secundários. Em relação ao cliente, em relação ao concorrente, em relação ao fornecedor. E depois disso, você terá que recolher informação dos seus concorrentes. Porque você já terá a informação do público-alvo, dos fornecedores. Mas para conhecer os concorrentes, você terá que optar por aquelas técnicas todas de que falamos. Espero que na sessão síncrona, naquela interação que tivermos nas nossas aulas abertas para todos, porque esses vídeos cada um poderá visionar no momento que achar conveniente. Aí vocês levantem questões concretas, apresentem o vosso conceito de negócio que querem empreender e estamos juntos.